palavra é o alimento, né? Então, vamos já abrir a palavra aí. Está escrito em Lucas, no capítulo 9, no verso de número 10. Lucas, capítulo 9, verso de número 10. Está escrito assim no título da palavra: a primeira multiplicação de pães e peixes. E ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o quanto tinham feito. E ele, levando consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaída. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-os, falavam-lhes a respeito do reino de Deus e socorriam os que tinham necessidades de cura. Mas o dia começava a declinar. Então aproximou-se os 12 e disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e os campos circunvizinhos, se hospedem e acham alimentos, pois estão aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmo de comer. Eu quero que você repita essa palavra comigo. Dai-lhe vós mesmos de comer. E responderam-lhe ele: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo? Porque estavam ali há cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. E eles atenderam ao seu comando. E tomando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que ainda sobejaram foram 12 cestos. Até aqui. Irmãos, a princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Ele fez um lindo jardim, Ele criou todas as coisas. E no 6º dia, Ele fez o homem, e depois Ele fez a mulher e colocou no jardim. Primeiro Deus fez um jardim, e depois Deus fez o homem com o único propósito de que o homem e a mulher cuidassem daquele jardim. No jardim não foi feito para o homem, mas o homem foi feito para o jardim. A mulher foi feita para o jardim porque o homem foi criado com um propósito: cuidar do jardim, fazer com que aquele jardim se multiplicasse. E quando Deus deu uma ordem para o homem e para a mulher, Ele disse: multiplicai-vos e crescei e povoai a terra. Quando Deus disse multipliquem-se e Ele disse crescei, Ele não falou exatamente que era um crescimento somente povoando a terra com pessoas. Ele não falou somente de uma fertilidade, de procriação. O Senhor falava crescei. E quando nós entramos num trabalho, quando o Senhor nos dá uma profissão, uma das coisas que nós temos como missão é crescer, é expandir e depois multiplicar. Quando nós entramos naquela família, a nossa função é crescer e multiplicar. Quando nós entramos no ministério, quando a gente vem para uma igreja, como nós estamos aqui, a nossa função é crescer em espírito e multiplicar. Nós temos que multiplicar aquilo que nós recebemos do Senhor. E no decorrer da Bíblia, quando você vai andando de história em história, de livro em livro, você vê que as pessoas, elas às vezes tinham algumas áreas das suas vidas que eram inférteis. E elas oravam ao Senhor e o Senhor tornava fértil aquela área. Porque o Senhor disse a Abraão que Abraão foi abençoado em tudo. E ele tinha uma única dificuldade, que era fazer com que a sua esposa gerasse um filho. Ele tinha uma deficiência. Porque quando um casal é um casal, eles são uma só carne. Se uma é infértil, o outro é infértil junto. Então Sara era infértil. E o Senhor prometeu: eu vou dar um filho para Sara, eu vou fazer ela fértil. Sara vai crescer, porque ela teve um filho chamado Isaac, e a sua geração hoje é contada, nós somos contados na geração de Abraão. Irmãos, entenda a palavra. O Senhor nos deu uma palavra profética: crescei e multiplicai. Então, quando nós ficamos estacionados, estagnados
no mesmo lugar, algo está errado. Então é a hora de nós nos levantarmos em oração e pedir para que Deus torne fértil aquilo que na nossa vida está infértil. E hoje o Senhor trouxe essa palavra para mostrar para mim e para você qual área da nossa vida que nós não estamos crescendo e qual área da nossa vida que nós não estamos multiplicando. Qual é a área da nossa vida que nós não estamos fazendo gerar, crescer e multiplicar. Quando nós vamos para a história de Ana, irmãos, ela tinha uma dificuldade, ela não podia ter filhos. E aquela mulher, ela foi envolvida numa situação, porque pela necessidade dela, pela dificuldade, pela infertilidade, o marido dela teve que arrumar outra esposa para criar filhos, porque ela não podia dar para o seu marido. Com isso, ela levou uma provação para dentro de casa. Aquela mulher era perseguida, afrontada, humilhada todo santo dia, porque ela era infértil. Até que o ponto que essa mulher se levanta e fala: peraí, eu tenho um Deus, eu vou orar. E ela vai para a porta do templo, e ali ela se humilha, ali ela chora, ela derrama suas lágrimas perante o Senhor, e ela sai dali com uma palavra: cresça e multiplique, que o Senhor cumpra o desejo do teu coração. Irmãos, quando nós vamos para outras histórias do livro de Reis, havia ali uma sunamita. Ela tinha tudo, ela tinha marido, ela tinha riqueza, era uma mulher rica, mas ela não tinha filhos. Então o profeta olha e fala: o que essa mulher não tem? Ele olha uma área infértil da vida dela, e então ele percebe: olha, não tem filhos. Então libera-se uma palavra para aquela mulher: crescei e multiplicai, crescei e multiplicai. Irmãos, entendem que nessa tarde o Senhor está falando sobre multiplicação. Nós temos a capacidade, a palavra profética saída da parte da boca de Deus, no princípio do tempo, no princípio da criação para o homem: crescei e multiplicai. Irmãos, existe um crescimento e uma multiplicação. Eu posso lançar uma semente boa na terra, ou eu posso lançar uma semente ruim, mas a palavra de Deus diz que toda semente que é lançada na terra, um dia ela volta, um dia ela cresce, e ela cresce com medida sacudida, calcada e transbordante. Então nós temos que ter o discernimento e a sabedoria de saber que semente estamos lançando na terra, sabendo e tendo a consciência de que aquela semente vai crescer e ela vai voltar. Em Provérbios está escrito assim: lance o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Está escrito em Eclesiastes: lance o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Lançar o pão sobre as águas é lançar a tua semente, depois ela voltará para você. Quando Eliseu estava ali na terra de Jerusalém, havia ali uma mulher que chegou para ele e falou: olha, meu marido te servia, agora os credores estão querendo levar os meus filhos cativos, porque eu não tenho como pagar a dívida. E ele falou: declara-me o que tem na tua casa. Na minha casa tem uma botija de azeite, uma pequena botija de azeite. Então ele disse: vai, pegue vasos emprestados, não muitos, enche os vasos. E ali foi multiplicado aquele azeite. Ela foi até ele: olha, já enchi todos os vasos, o que eu faço agora? Vende e viva do resto, depois que você pagar a tua dívida. Ali houve uma multiplicação, porque havia necessidade de uma providência financeira na vida daquela mulher. Na vida da sunamita precisava de uma multiplicação, de uma palavra liberada para multiplicar, para crescer, para fertilizar. Uma palavra para o crescimento da família. Irmãos, em Mateus está escrito também a história de homens, de um homem que foi viajar, deixou nas mãos dos seus funcionários 5 talentos para um, 3 para o outro e 1 para o outro. Aquele que recebeu 5, ele falou: eu vou trabalhar, porque eu preciso multiplicar, eu preciso fazer multiplicar. Então ele multiplicou e ele fez mais 5 talentos. O que recebeu 2 fez a mesma coisa: eu vou trabalhar e vou multiplicar. Mas o que recebeu 1 só, ele enterrou a semente e não multiplicou nada. A palavra era: multiplique. Depende da forma que você recebe. Você está recebendo uma palavra hoje, e você vai poder sair daqui dizendo: Senhor, esta área na minha vida é infértil, esta outra área é infértil, eu quero multiplicar. Ou você pode fazer como esse homem: eu recebi 1 talento só e eu vou enterrar, porque eu tenho que devolver depois. Mas o Senhor não te chamou para enterrar, o Senhor te chamou para crescer e para multiplicar.
para você sair da tua zona de conforto, para você sair da tua zona de comodismo, de vitimismo, mas que você possa multiplicar. E assim chegou aqui esses 12 homens. E havia ali uma grande multidão. Aqui só havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se cada homem tivesse uma esposa, e se cada esposa tivesse um filho, já daria 15.000 pessoas. Como que eles iam tratar de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, com apenas 2 pães e 5 peixes? Então Jesus pegou aquele cesto com 2 peixes e 5 pães. Ele sabia, eu tenho que multiplicar. Ele tinha essa consciência, eu tenho que multiplicar. Então ele levou aos céus a sua oração. Ele apresentou a Deus o que ele tinha na mão e falou: Pai, multiplica, porque eu tenho que alimentar esse povo. E ali foi, o Senhor multiplicou, o Senhor multiplicou. Jesus, irmãos, entenda, ele tinha uma natureza adâmica antes da queda. Jesus, naquele momento terreno que ele viveu, ele não usou os seus poderes de Deus. Ele era o segundo Adão, ou seja, a natureza de Adão estava sobre Jesus. Ele não tinha poderes de Deus, ele somente sabia quem ele era. Adão sabia que ele era filho de Deus com um propósito específico, mas ele descumpriu as ordens de Deus. E Jesus veio com a mesma natureza adâmica, antes da queda, sabendo o que ele veio a fazer, qual era o propósito da sua vida. E ele então cumpriu o propósito com uma natureza humana. Ele não fez prodígios e maravilhas com o poder de Deus, mas com o poder da fé, sabendo quem é o seu Pai. Assim como você e eu sabemos quem é o Deus da nossa vida, sabemos que nós temos acesso livre aos céus por meio de Jesus Cristo. Quando nós renascemos em Cristo, nós assumimos a segunda natureza, não mais a natureza caída, não mais o Adão caído, mas a natureza adâmica do segundo Adão, uma natureza revivida em Cristo, uma natureza religada em Deus em Cristo. Não é mais uma natureza corrompida. O que está corrompido em nós é a nossa carne, mas nós não vivemos por carne, nós vivemos no Espírito. A palavra de Deus diz que aqueles que adoram a Deus têm que adorar a Deus em Espírito e em verdade. Então nós renascemos em Cristo para uma nova vida. Não podemos mais ser governados pela nossa natureza humana, caída, adâmica, mas a nossa natureza revivida, revista, transformada em Cristo. Vocês estão entendendo a palavra? Amém. Irmãos, então Jesus eleva a sua oração aos céus, apresenta ao Pai 2 peixes e 5 pães. E aí eles começam a distribuir em pequenos grupos de 50, grupos de 100. E aqui tem um detalhe que eu até grifei aqui na minha Bíblia. Está escrito assim, ó: eles atenderam ao seu comando. Nós precisamos aprender a atender o comando de Deus. Nós precisamos atender aquilo que Deus fala para nós fazermos. Porque quando nós atendemos ao comando de Deus, a gente se torna fértil, a gente se torna produtivo, a gente vem para multiplicar. Existe uma frase aí que diz assim: eu vim para somar. E eu adotei essa frase para mim, pastor. Eu não vim para somar, eu vim para multiplicar. Com você eu quero ser múltiplo, para que cresça, para que aumente, para que se estabeleça, para que cresça. Soma, irmãos, é pequeno, eu vou somando, mas multiplicar é uma junção, é um corpo só. Quando nós falamos em soma, o número 7 é a soma de 3 mais 7, 3 mais 4. 4 fala-se em totalidade. Existem 4 estações, existem 4 luas, 4 pontos cardeais. A palavra fala de 4 ventos do Espírito, 4 evangelhos. É a totalidade. Quando eu somo 3, que é Pai, Filho e Espírito Santo, com 4, que é a totalidade, dá 7, número perfeito. Mas quando você vai para o 12, se fala em número ministerial, se fala em completude, se fala numa totalidade completa, se fala em plenitude.
Deus. Porque existem muitas pessoas que estão no deserto, você está no deserto, eu estou no deserto. O deserto é um lugar de ser forjado o caráter. Às vezes a gente olha a situação da vida, a pressão está tão grande, a gente fica olhando de um lado para o outro, aonde que eu vou comprar comida, aonde que eu vou agora para resolver esse problema? E nós esquecemos que nós temos um Deus, e nós esquecemos de levantar para Deus o que nós temos na mão, para que Deus multiplique. O que eu tenho na mão? Eu tenho uma fé, então multiplica. Eu tenho uma família, Senhor, então multiplica. Deus, eu estou infértil nessa área, então multiplica. E faça crescer. E encha-se a terra daquilo que o Senhor tem me dado. E aqui esses discípulos então obedeceram ao Senhor. Eles começaram a distribuir aquilo que havia sido já multiplicado. Jesus multiplicou. Só que nota-se aqui que havia uma sobra. Deus não faz nada pela metade. E Deus não faz nada para faltar. Tudo que Deus faz, Ele faz para abundar. Aonde Deus põe a mão, superabundou. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando a gente vai para o livro de Ezequiel, ele nota um rio pequeno saindo do trono de Deus. De repente aquele rio se expande e cresce e fica volumoso de águas. E por onde as águas passam, elas curam e elas tornam férteis. Porque aonde Deus passa com a sua mão de prosperidade, a sua mão de graça, cresce, expande, multiplica. E aí os discípulos então começam a contar as sobras. E sobraram-se 12 cestos. Sobrou a plenitude. Não sobrou faltando, sobrou o completo. Uma porção inteira sobrou. E aqueles discípulos, cada um recebeu um cesto, porque havia 12 discípulos. Ou seja, os discípulos receberam daquilo que Jesus multiplicou. E os discípulos então começaram a multiplicar. Só que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. E agora os discípulos tinham um cesto inteiro para multiplicar. E se com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou aproximadamente 20.000 pessoas, o que os discípulos não iam fazer com o cesto inteiro, se eles colocassem diante de Deus? E aí você pode olhar para agora e falar, Deus, mas eu não tenho o cesto inteiro. Você é obra do cesto dos discípulos. Os discípulos expandiram a obra de Deus, eles multiplicaram. E nós estamos aqui porque os discípulos multiplicaram o que receberam de Cristo. E eu e você temos que multiplicar o que recebemos dos apóstolos, que receberam de Cristo uma multiplicação. E nós temos também uma palavra sobre a nossa vida: crescer e multiplicar. E aí você pode olhar, eu quero fazer umas referências com você. Em Mateus, capítulo 25, verso 20, fala sobre os talentos. Houve uma multiplicação de talentos. Em Mateus 18, 21, há uma multiplicação de perdão. E Pedro pergunta, Senhor, até quanto eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? O Senhor fala, não, 70 vezes 7. Multiplicado o perdão. Em Eclesiastes 11, no capítulo 11, verso 1, diz assim, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Ou seja, multiplicação do bem, multiplicação da semente, do pão, do alimento. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 47, há uma multiplicação dos salvos. A obra de Deus começou a crescer e as pessoas começaram a crer e os discípulos começaram a multiplicar e as multidões foram se juntando. Em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, há uma multiplicação do conhecimento. Paulo adverte a Timóteo que ele multiplique o conhecimento. Nós não podemos reter aquilo que conhecemos só para nós, porque ovelha gera ovelha, professor gera professor. Nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos deixar um legado, para que quando a gente for, quando o Senhor nos levar, outros ocupem o nosso lugar e estejam prontos, para que a obra não pare. Em 2 Reis, capítulo 4, há uma multiplicação do azeite, e por toda a Bíblia há uma multiplicação. Por toda a Bíblia há uma multiplicação.
E agora você pode olhar para você e você pode olhar e falar: Deus, qual área da minha vida é infértil? Seja sincero consigo mesmo. Exponha para Deus agora ali no teu banco qual é a tua área infértil que precisa do toque de Deus, que precisa de o Senhor levantar e multiplicar. E aí você olha e pode falar: Senhor, eu não tenho nada. Ou falar com aquela mulher: eu tenho uma botija de azeite. Mas você tem nas tuas mãos 5 pães e 2 peixes. O peixe número 1, o Velho Testamento, tem tudo para você lá. E o segundo peixe, o Novo Testamento. E aqui tem 5 pães para fazer você multiplicar. Deus da verdade, mandamentos da verdade, Jesus da verdade, palavra da verdade e Espírito da verdade. É os 5 pães que estão contidos neste livro e os 2 peixes que Jesus levantou para o céu e espalhou sobre toda a terra. E ele está nas tuas mãos para você multiplicar. Aqui você vai encontrar multiplicação na sua casa. Você vai encontrar multiplicação no seu ministério, crescimento. Você vai encontrar multiplicação e crescimento em todas as áreas da sua vida. Não numa específica. Eu vou multiplicar só na minha vida financeira. Não. Não vai. Essa palavra é completa. Deus é completo. Deus é completo. Ela é plena para a tua vida, para fazer multiplicar todas as áreas da sua vida. Basta você levantar a tua mão para o céu e multiplicar. E você leva essa palavra hoje para sua casa, para você multiplicar nas áreas inférteis da sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para nós adorarmos ao Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Você pode olhar agora para você e falar: Deus, entra nessa área aqui na minha vida, porque ela está infértil. Talvez seja na sua área emocional. Sua área emocional está abalada. Sua área emocional está quebrada. Talvez seja na sua vida familiar. Talvez tenha passado um furacão na sua vida familiar. Olha, o Senhor está aqui nessa tarde. E você tem a oportunidade de clamar agora. Pedir para Deus multiplicar. Ele está aqui nesse lugar. Ele pode mudar o destino da sua vida. Ele pode mudar a sua história. A tua área infértil hoje pode sair daqui produzindo. Olha. Estás aqui, canta lá. Transformando nossas vidas. Olha o que Deus
alguns minutos. Você que precisa de ser tocada hoje, na tua vida, seja em qual área for, você vai vir aqui na frente, você vai receber um óleo. E o Senhor vai tocar nessa área infértil da tua vida. E saia daqui preparada para multiplicar. Porque depois que esse óleo for colocado na tua cabeça, o Espírito Santo vai começar a tocar na área infértil da tua vida.